Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o presidente descondenado Lula abriu a reunião da Organização das Nações Unidas e falou aquele monte de bobagens sobre soberania, democracia e efeitos climáticos que nós já conhecemos e que irei poupá-los de ter que ouvir. Na sequência, quem discursou foi o presidente Trump, que fez um aceno a Lula e ao Brasil, dizendo que queria conversar com o Pinguço já na próxima semana. Isso foi o suficiente para os militantes da Globo ficarem em êxtase, dizendo que tudo vai se resolver, que o Lula é o maior e que o bolsonarismo levou um duro golpe. Uma pena que menos de uma hora após o convite do Trump, o descondenado arregou e disse que só vai falar com ele por telefone, pois tem medo de ser humilhado como outros presidentes já foram. Com isso, foi a vez do Paulo Figueiredo sambar na cara dos militantes. Separei um resumo em ordem cronológica para vocês assistirem comigo. Eu acho que, ouvindo o Guga e a Sandra, eu me lembrei que serão feitos vários usos dessa fala de Trump. O que importa aqui para o governo Lula neste momento é o corte. Isso. É o que eles vão fazer nas redes sociais e de uma forma bem sucedida, com o Trump dizendo, tem ótima química, vai ser usado até em campanha, isso por óbvio. Como o bolsonarismo fez também de forma muito bem sucedida com várias falas de Trump sobre a família Bolsonaro. Isso é normal, gente, isso é da política. Então, concordo com você, Guga, não sabemos ainda onde é que isso vai dar, do ponto de vista comercial, mas politicamente já vai ter um uso, uma exploração positiva para o governo Lula, que estava só colhendo derrotas do governo americano até aqui. Nas duas frentes, comercialmente e também politicamente. Eu fui conversar com fontes de Itamaraty e também com bolsonaristas do núcleo ali mais próximo do ex-presidente, tirando Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que estão lá fora e são os responsáveis por essa interlocução junto ao governo americano e que produziram uma verdadeira barreira, impediram qualquer tipo de interlocução de outro ator político que não eles. Os demais bolsonaristas aqui no Brasil estão vendo como um balde de água fria para o bolsonarismo. Então, politicamente, foi uma derrota para o bolsonarismo hoje, essa fala do Trump, porque ele não precisava ter feito um elogio público. A Sandra lembrou bem de 2019, uma fonte do Itamaraty estava me dizendo que eles estavam esperando algum tipo de alinhamento, não nesse nível, no backstage, porque eles lembravam que isso sempre acontece e citaram o caso de 2019, quando o Bolsonaro diz Trump, I love you, e no relato até do Lauro Jardim, que foi quem deu a história na época, o Trump devolve dizendo, bom te ver. E que a gente até brincou, qualquer coisa eu te aviso. Exatamente. Aquele meme, quando você diz eu te amo pra alguém, você não ama a pessoa, você diz, legal, qualquer coisa eu te aviso. Que foi a resposta do Trump. Esse é o primeiro, essa você gostou, né, Merval? É um meme que rola muito nas redes sociais e no Zap também. E dois bolsonaristas me dizendo que desarma essa estratégia, a estratégia bolsonarista de dizer que eles têm um monopólio de interlocução com a Casa Branca. A conferir o que vem aí, tarifas, sanções, mas politicamente foi um golaço para o governo brasileiro hoje. A reunião entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump deve acontecer por telefone na semana que vem. Na verdade, as tratativas estão acontecendo já. A diplomacia brasileira e a diplomacia norte-americana vão acertar qual vai ser o modelo dessa conversa, de que maneira vai acontecer, mas fontes do governo praticamente descartam a possibilidade de um encontro presencial. Eles dizem que o encontro assim de dois chefes de Estado requer uma preparação muito especial e não há tempo hábil para isso, sem contar a preocupação com uma espécie de armadilha de Donald Trump. Vocês se lembram que ele tratou mal Zelensky, o presidente da Ucrânia, Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, divulgou até fake news no encontro com esses presidentes no Salão Oval da Casa Branca? Pois é, o governo brasileiro teme isso e quer evitar esse tipo de situação. Por isso, esse contato deve acontecer por telefone, mas tudo isso ainda será alinhado entre a diplomacia brasileira e a diplomacia norte-americana. Eu gosto dele, o comentário do Guga Chakra. Bota aí.
Trump nunca havia mencionado Lula. A gente sempre fala disso aqui. E hoje ele mencionou o presidente do Brasil de forma positiva. Ele gostou do presidente Lula. Foi a primeira vez que ele se referiu, que ele mudou de opinião em relação ao presidente brasileiro. Ele formou a opinião dele em relação ao presidente brasileiro de forma muito rápida. Ele próprio disse que ele sentiu uma química entre ambos. Então, de uma certa forma, esse encontro rápido. A gente falou 2 meses de tentativas, de Itamaraty, de enviados, deputados, senadores, empresários que vão a Washington. Em poucos segundos, esse encontro do Trump com o presidente Lula conseguiu produzir uma das maiores, ainda não dá para ter uma vitória diplomática, mas um dos maiores avanços para tentar uma negociação. Até então não tinha. Agora não é que o secretário do Tesouro vai se encontrar com o Geraldo Alckmin. Não é que o Marco Rubio vai se encontrar com o Mauro Vieira. O Trump, o próprio presidente dos Estados Unidos, que na verdade, ele que manda em tudo aqui, ele falou que pretende se encontrar com o presidente Lula. E, assim, ele já chega com uma imagem positiva. E o Trump tem uma coisa, ele não respeita quem captura. As pessoas que acabam se curvando a ele. Chama de fraco. O presidente Lula bateu de frente de uma certa forma. Daí, no momento que se encontrou, mostrou respeito. Ele gosta que tenha respeito, mas que também não pode se curvar. Não pode ser um puxa-saco, por assim dizer. Então, eu quero ouvir aí de Brasília. Mas eu acho que é uma vitória, o presidente Lula, não só pelo elogio que o presidente Trump faz. Lembrando que o governo Trump sempre se foca no Alexandre de Moraes. Nunca no presidente Lula. Sempre no Alexandre de Moraes. Mas ele fala de uma forma extremamente positiva do presidente brasileiro e não cita o presidente Jair Bolsonaro. Eu até quero ouvir de Brasília, porque isso é um golpe muito grande nos bolsonaristas, né? Que até então tinha essa coisa que o Trump com o Bolsonaro, e agora eles estão vendo o herói deles, o herói do ex-presidente Bolsonaro, o ídolo do ex-presidente Bolsonaro, elogiando justamente o presidente Lula. Porque o que ele fez, pode não ter acordo lá pra frente em relação às tarifas, mas ele já elogiou publicamente o presidente Lula na primeira vez que ele se referiu ao presidente Lula. Eu acho que isso é um duro golpe no Bolsonaro. É um golpe duríssimo, Guga. Eu vou te dar só alguns exemplos. Há 5 dias atrás, o jornal indiano publicou a seguinte matéria: Donald Trump diz que é muito próximo do primeiro-ministro Modi. Ou Modi, como você prefere. Aí hoje, o Trump, nesse mesmo discurso às Nações Unidas, o que fez? Denunciou a Índia como um dos países que ajuda a financiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. No meio da guerra comercial com a China, o Trump elogiou o Xi Jinping, dizendo que ele era um homem muito inteligente. Chamou ele até de bonito. E enquanto isso, ele socava com força a tarifa na China e forçava eles a um acordo com os Estados Unidos. Ora, em 2018, ele elogiou o Kim Jong-un, dizendo que ele era uma pessoa muito aberta e honrada. Ao mesmo tempo, ele ameaçava o Rocketman da Coreia do Norte a destruir a Coreia do Norte, caso ele continuasse com as posturas agressivas em relação aos Estados Unidos e à Coreia do Sul. Guga, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Até o Trump chama todo mundo para a mesa de negociação. Ele chamou os caras do Irã para negociar. Esse é o jogo. O Trump elogiar e chamar alguém para negociar está longe de ser uma vitória. Pelo contrário, o morde-a-sopra que ele deu no Lula hoje é um aviso de que o Brasil está com o dele na reta. Eu digo, é assim que Donald Trump negocia. E quando ele negocia, ele vence. Não sobra para ninguém. Você pode achar que é blefe, meu. Mas eu volto a dizer o que eu já disse no programa de hoje. Quem achou que eu estava blefando até agora se deu mal. Então eu posso dizer a vocês, Lula chegará para conversar com Trump. Vai falar o quê? Por isso que já transformou o encontro num telefonema. Alguém acha concebível? Se fosse uma vitória e Guga estivesse correto, Mauro Vieira estaria dizendo agora que Lula não tem tempo de encontrar o Trump? Ora, faça-me o favor. Trump botou Lula em uma situação impossível. Se vai e faz a reunião, sai sem nada e corre risco de ser humilhado publicamente. Se não faz a reunião, que é o que está acontecendo agora, perde o discurso de que ele é o homem do diálogo e Trump que não quer dialogar. Que foi a pergunta feita a ele, não só na entrevista na BBC, mas a pergunta que tem sido feita a ele em todos os lugares. Nessa segunda parte, eu gostaria de trazer um excelente comentário do Caio Coppola falando a respeito da possível punição ao Eduardo Bolsonaro por sua atuação no exterior. Hoje, Hugo Mota vetou que ele assumisse a liderança da minoria e o Conselho de Ética instaurou um processo disciplinar contra ele. Concorda, Coppola? Eduardo Bolsonaro merece ser punido ou não pela atuação nos Estados Unidos? Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, Ju, em frente ao edifício do Supremo Tribunal Federal, há uma estátua que representa a justiça. E essa estátua ela foi esculpida com uma venda nos seus olhos, simbolizando aí o princípio da imparcialidade, ou seja, a obrigação do Estado de julgar uma pessoa apenas de acordo com as leis e não de acordo com a vontade das autoridades julgadoras. Daí aquela máxima, a justiça é cega,
porque a verdadeira justiça não enxerga quem ela julga, mas quais os atos que foram praticados e se esses atos ferem ou não a lei estabelecida. O artigo 5º da nossa Constituição também aponta nesse sentido. Todos são iguais perante a lei, ou seja, se uma ação constitui crime, não importa quem a pratica. Uma conduta criminosa será sempre criminosa, assim como uma conduta lícita será sempre lícita, legítima, legal. Então, estabelecida essa premissa constitucional, democrática e civilizatória, vamos aqui ao tema em debate. Um filho e um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro estão sendo acusados de coagir o poder judiciário brasileiro. E como que se deu essa suposta coação que teria sido praticada por um deputado federal licenciado e por um jornalista? Por meio de articulações, de reuniões e de petições para que as autoridades americanas adotassem medidas em resposta às ilegalidades supostamente cometidas pelo Estado brasileiro. Ilegalidades como a prática de censura prévia, a violação do devido processo legal e eventuais abusos de autoridade politicamente motivados. Esses são os atos que, segundo a narrativa do Procurador-Geral da República, indicado por Lula, constituiriam o crime de coação no curso do processo, como bem disse o doutor Zé Eduardo Cardoso. Mas vejam só que curioso, a esquerda já praticou esses mesmos atos de forma idêntica, especialmente quando alegava falsamente que o impeachment da senhora Dilma Rousseff pelo Congresso Nacional, eleito pelo povo, era, na verdade, um golpe de Estado. Contudo, naquela ocasião, essas articulações, essas reuniões, essas petições da esquerda para as autoridades estrangeiras não foram qualificadas pelo STF ou pela imprensa como uma tentativa criminosa de obstruir a justiça ou uma ameaça à nossa soberania. Para quem não se recorda, eu trago algumas notícias da época. É o País, agosto de 2016. Parlamentares do Partido dos Trabalhadores solicitaram nessa quinta-feira a proteção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos diante do golpe perpetrado contra a presidenta afastada do Brasil, Dilma Rousseff. Fecha aspas. Na ocasião, o PT alegou violação ao devido processo e pediu adoção de medidas cautelares para restituir o mandato da presidente, que foi afastada do cargo legalmente, conforme previsto na Constituição, com a chancela do próprio STF. Então, sobre o apoio dos Estados Unidos, o deputado petista Paulo Teixeira foi mais longe e deu a seguinte declaração, segundo o site do próprio PT. Hoje mesmo, o senador Bernie Sanders, aquele pré-candidato derrotado do Partido Democrata, pediu que tivesse novas eleições no Brasil e denunciou o golpe. Nós queremos que, no âmbito internacional, seja conhecida a situação de ruptura democrática existente no Brasil. Ou seja, pessoal, até alguns anos atrás, fazer articulações com autoridades estrangeiras e pedir apoio dos americanos para exercer pressão nas instituições não era cometer um crime, era fazer política amparada pela liberdade de expressão. Portanto, fica parecendo que a justiça brasileira trata coisas muito parecidas de forma muito diferente, contrariando o princípio da imparcialidade e também da isonomia. Resumindo, Ju, quando era o PT que buscava restituir o mandato da Dilma Rousseff, alegando que o impeachment era inconstitucional, pressionando as instituições, isso não era crime. Agora que a direita busca reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, demonstrando que a ação do golpe é inconstitucional, pressionando as instituições, agora isso se torna crime de coação. Ou seja, quando é a esquerda, é pressão democrática. Quando é a direita, é coação criminosa. Então, urgentemente, chamem um escultor para atualizar a estátua do STF, porque ela já não tem mais os olhos vendados. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Agora, o descondenado nem vai poder sustentar aquele discurso furado de que o governo brasileiro quer conversar e o Trump não dá abertura, já que foi o próprio presidente americano quem fez o convite aos olhos do mundo todo. Outro assunto que gostaria de comentar foi a escolha do Nicolas como relator do projeto que classifica o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Ao que tudo indica, podemos ter esperanças de combater essas organizações antes de nos tornarmos de vez um narco-estado. O que vocês acham, pessoal? Será que o Lula vai ter coragem de rever a decisão e conversar com Trump cara a cara? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.